primeiro lugar, eu quero dizer, Salmo número 138, ele diz que o Senhor, Ele cumprirá o seu propósito em mim. Essa é uma palavra que ontem, quando nós fomos na Argentina, quando dobrei meu joelho, o Senhor falou, leia o Salmo de número 138. E se o Senhor diz que Ele cumprirá o seu propósito em mim, isso quer dizer que na sua vida, ela tem um propósito em primeiro lugar. Você nunca pode chegar a pensar, porque se tem algo que tem atormentado a igreja e as pessoas hoje, é que as pessoas elas têm se fechado em situações que a vida lhes coloca, em que elas chegam a perder muitas vezes a esperança. Eu falava com um rapaz hoje, ele dizia assim, pastor, eu ouço Deus falar que Ele vai me honrar, eu ouço Deus dizer que as coisas vão acontecer, mas hoje eu estou muito triste, porque as coisas parecem que não acontecem na minha vida. Mas o Salmo 138 diz que todas as pessoas que nasceram e foram colocadas nessa face na terra, elas têm um propósito, Deus, na sua vida. Por isso eu quero que você bata no seu peito em primeiro lugar assim, diga assim, o Senhor tem um propósito em mim. Esse é um versículo do Salmo de número 138. O Senhor, mas fala com convicção, o Senhor, Ele tem um propósito em mim. A segunda palavra tremenda que eu ouvi foi a que o pastor Everton leu na abertura. Se você prestou atenção, Oséias de capítulo 6, diz que o Senhor, Ele cura as nossas feridas. O Senhor, Ele cura as nossas feridas. Tem pessoas que estão feridas, irmãos, por inúmeras situações que a vida coloca, que essas feridas são tão grandes. E quando eu vi essa passagem, o Senhor me mostrava um pássaro com as asas quebradas, com feridas muito fortes. Eu entendi o que o Senhor quer dizer, que tem pessoas que têm feridas tão grandes dentro da sua alma, dentro da sua vida, que elas já não conseguem mais atingir a altura que Deus tem para a vida delas. Os pássaros, eles conseguem voar, eles têm uma liberdade como poucos seres vivos têm. Eu via muitos irmãos com as suas asas quebradas e feridas, mas eu vou te falar mais uma coisa, eu vou repetir o Salmo 138. Deus, Ele tem um propósito na sua vida e Ele vai curar todas as suas feridas, e você vai sair voando aqui desse lugar nessa noite pelo poder que há na sua palavra, no nome do Senhor Jesus. O nome que tem poder sobre todas as coisas, o nome que, se você determinar com convicção na sua vida, Ele transforma a sua vida em milésimos de segundo, porque para Deus são frações. Não existe tempo. Para o Senhor não existe tempo, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E matematicamente não existe distância entre o infinito. Ele é uma fração de segundos na sua vida. A única coisa que te impede você de receber o que Deus tem para a sua vida é você não acreditar. E uma pessoa ferida, ela deixa de acreditar no propósito que Deus tem. E se eu não encontro na Bíblia uma palavra tão forte, uma história tão forte para nós entendermos que isso provoca na vida de um homem, do que a história que está em 2 Samuel. E eu ia pregar uma outra palavra hoje, irmãos, mas eu tive duas confirmações para pegar essa palavra. Então eu creio que Deus vai falar com a igreja hoje através dessa palavra, não tenho dúvida. 2 Samuel capítulo número 9, o verso de número 11. Todos encontraram uma história muito conhecida. Diz assim: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Eu quero que você repita a parte final que diz assim:
Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E a igreja pode tomar assento dando um aplauso para ele, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Se tem alguém que poderia sonhar com um futuro brilhante, era esse menino chamado Mefibosete. Com 5 anos de idade, quando eu leio essa história, eu imagino aquele menino crescendo, porque com 5 anos nós já temos lembranças da nossa época de 5 anos, quando nós vemos fotografias de nossas vidas com 5 anos, nós começamos a lembrar de coisas já com essa idade. Eu imagino esse menino correndo num palácio, sendo neto do rei Saul, filho do rei Saul chamado Jonathan. E ele correndo naquele palácio de um lado para o outro. Imagino quando ele saía fora do palácio, correndo nas ruas de Jerusalém. Eu imagino que ele era o queridinho, imagina, era o neto do rei. Além de ser neto do rei, eu imagino que aonde ele passava, as pessoas pegavam no colo, paparicavam. Eu imagino se ele falava, eu quero um pirulito, eles traziam caixas de pirulito para ele. Eu imagino que aquele menino, ele desde o princípio tinha empregadas a seu dispor, e realmente tinha. Eu imagino que aquele menino, ele era, digamos, o queridinho do palácio. Tinha tudo para se tornar um grande homem, um sucessor do trono e um futuro brilhante pela frente. Porém, quem sabe num dia em que ele levanta de manhã cedo, escuta uns gritos no palácio um pouco diferente do que ele era acostumado a ouvir. Quem sabe aquele menino com 5 anos se assusta, vê uma gritaria, barulhos de espadas, vê quem sabe fogo caindo através de flechas inflamadas, atingindo o palácio. De repente ele começa a gritar, protejam o rei, protejam o rei. E começa a ouvir gritos e barulho de espadas. E quem sabe ele ouviu dizer, o rei Saul morreu. Quem sabe o pavor toma o coração daquele menino. E quem sabe um pouquinho mais, ele vê o grito do seu pai, o exército inimigo entrando dentro do seu palácio, da sua casa, assim como bandidos entrando. Imagina aquela criança, o temor que não tomou o coração daquela criança. E a empregada, quando vê que o pai morreu, que o avô morreu, ela sabia que quando o exército inimigo entrava para destruir um rei, eles podiam saber que eles não iam deixar vivo nenhum membro da sua família, ninguém. Eles matavam toda a descendência, até as crianças, para certificar que o trono, que era descendente, como era uma hierarquia, o trono ele iria ser obrigado a dar, mesmo se fosse para uma criança, ele teria que ir. E ele tinha certeza que aquele menino chamado Mefibosete, ele estava com seus dias contados, com as suas horas e minutos contados. Então a empregada que ele tinha, uma, quem sabe, das suas babás, quando viu a situação que estava, pega aquele menino no colo. E os palácios em Jerusalém, todos eles tinham saídas de fuga. Eu, quando estive em Jerusalém, pude conhecer um deles. Eram túneis que eram usados até mesmo para entrar água, e eram rota de fuga, de saída. E quem sabe aquela empregada pegou aquele menino no colo e saindo correndo para salvar o menino, para salvar, quem sabe, aquele bebê que ela amava, porque uma criança, irmãos, você sabe que quando você se apega a uma criança, eu vejo isso pelo Vitinho, tem a Sara que, nossa, gosta muito do nosso filho, que é aqui, a moça que trabalha lá em casa, vocês conhecem, é membro da nossa igreja, como cuida dele. Eu imagino qualquer um de nós iria fazer isso para salvar uma criança. Mas quando ela pega aquela criança, ela sai correndo, e aquele menino cai dos seus braços. E diz que quando ele cai dos seus braços, ele tem as suas 2 pernas, os seus 2 pés quebrados. E imagino que mesmo aquela criança chorando com dor, ela pega aquele menino nos braços de volta, pega uma rota de fuga e vai para uma cidade chamada
Lodebar, e aí ela esconde essa criança, e a história bíblica passa por aí, para por até esse momento, e depois já começa com Mefibosete adulto. Lodebar, para aqueles que não sabem, muitos pensam que tem o significado de lugar de esquecimento. Na verdade não, Lodebar significa na sua raiz. E eu procurei num dicionário evangélico que eu tenho, um dicionário bíblico muito bom, de muita confiança, e a palavra significa sem pastor. Por mais que você pense que é lugar de esquecimento, a palavra significa sem pastor. E se tem algo que é difícil, irmãos, é uma pessoa ela ficar sem pastor. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei de um momento da minha vida em que, por situações que a vida me fez cair, e quando eu lia isso, eu imaginava quantos de nós, que você pode dizer assim, teve um dia alguém que me derrubou. Eu não estou criticando a pessoa que quis salvar e foi usada realmente para salvar a vida de Mefibosete. Essa empregada foi uma grande mulher, mas quando eu vi essa imagem, numa revelação espiritual, eu entendi que tem muitos de nós que dizem assim: eu estou com os meus pés feridos, hoje eu estou impedido de andar porque alguém me derrubou, porque uma situação da vida me fez cair. Quem sabe uma traição do seu marido, do seu namorado, uma decepção muito grande dentro da sua casa, quem sabe te derrubou, quem sabe quebrou as suas pernas, e que hoje você não consegue se levantar devido que alguém te fez cair. Quem sabe um dia uma situação te fez cair, o álcool, a droga te fez ir para uma situação muito difícil, te derrubou, e você diz: aquele maldito do álcool, aquela maldita da droga me derrubou e hoje eu não consigo me levantar. Quem sabe você um dia foi mandado de um emprego que você tinha muita esperança, você ficou muito triste, essa situação fez você perder toda a tua situação financeira, e hoje você diz: eu estou quebrado, eu estou com as minhas pernas quebradas, eu não consigo me levantar, porque um maldito me mandou embora injustamente. Quem sabe você foi condenado injustamente numa situação. Existem muitas pessoas, porque a justiça ela pode ser hoje dizer que ela é muito mais injusta do que justa, porque hoje você muitas vezes vai para um tribunal, aonde um juiz que não conhece a tua vida, não conhece a tua causa, julga uma situação que você teve, e quem sabe você diz: aquele juiz, aquela situação, aquele processo me quebrou, e eu não consigo me levantar desde que aquele processo me derrubou. Então eu entendo que tem muitas situações na nossa vida que nos derrubam e nos fazem nos oprimir. Eu imagino que aquele menino que foi colocado num lugar de esquecimento, assim como também é conhecido Lodebar, mas um lugar onde não se tem pastor. E eu lembro que uma situação da minha vida, que eu passei por uma situação muito difícil, uma situação também me deixou com os meus pés quebrados, uma situação que eu não esperava. Eu imaginava um futuro, eu imaginava uma situação para a minha vida, para a vida da minha família, mas uma circunstância que em determinado momento fez com que realmente eu caísse, quebrasse as minhas pernas, e literalmente eu fiquei sem pastor, porque aquela situação me fez eu me afastar da igreja, me fez eu me retrair dentro de um lugar de esquecimento. E uma grande maioria dessas situações que acontecem nas nossas vidas, nós culpamos alguém de nós termos quebrado as nossas pernas, porém nós nos colocamos em Lodebar. Nós entramos num lugar de esquecimento, e muitas vezes não somos nós que ficamos sem o pastor, mas nós que fugimos da presença do pastor e nos colocamos num lugar de esquecimento. Eu olho às vezes alguma dessas fotografias e eu vejo o meu rosto triste e deprimente. Às vezes eu olho o meu olhar, um sorriso amarelo, mas eu sabia que no fundo, atrás daquela imagem, daquela fotografia, não existia um sorriso, existia alguém num lugar de esquecimento, em um Lodebar, e longe de um pastor. Isso me fazia que cada vez, quem sabe eu me comunicava, quem sabe eu tinha uma relação social, mas na verdade aquela situação a qual eu tinha passado, aquela pessoa que me derrubou, aquela situação que me derrubou, quebrou os meus pés, e eu me sentia realmente acuado, triste e com medo. Porque quando você se sente derrubado, quando você se sente sem as suas pernas para se levantar,
você sabe que qualquer situação ela é capaz de vir te ferir ainda mais, e é capaz de ainda te matar. Esse demônio hoje eu conheço dentro da igreja, e é conhecido como a depressão, porque nós mesmos, por situações da vida, permitimos e nos retraímos, nos trancamos, e esse demônio da depressão ele acaba nos pegando. E se tem alguém que poderia se sentir deprimido, era esse rapaz, esse menino chamado Mefibosete, porque quem sabe ele tinha todas nas suas lembranças, ele tinha nas suas lembranças o palácio, ele tinha na sua lembrança do futuro, quem sabe ele tinha nas suas lembranças aqueles gritos, aquelas situações, e quem sabe cada vez que ele vinha um soldado, o medo tomava o seu coração, porque ele dizia: bom, agora vieram para acabar de me matar. E quando você está em situações de Lodebar, irmãos, qualquer coisa que está ao teu redor, qualquer ruído é assustador, qualquer situação te coloca medo, qualquer situação faz com que você não tenha coragem de se levantar, muito pelo contrário, que você se tranque ainda mais dentro de um quarto. Situações inúmeras. Existem grandes homens e mulheres de Deus que eu conheço, que quem sabe por uma falha, o diabo os derrubou, ou alguém o feriu, e os seus ministérios estão trancados, feridos, e que se não deixam permitir chegar perto de pastores, porque ele fala: todos os pastores são iguais, todos os ministérios são iguais, todas as igrejas são iguais. Então eu me retraio, eu me fecho, e eu prefiro viver a minha vidinha assim como eu estou. Só que, meu querido, cuidado, porque tem cidades chamadas Lodebar, em que as pessoas não conseguem mais sair. Eu lembro que eu tinha um amigo, em que ele me contou uma história que me marcou muito. Ele era um vendedor, e teve um cliente que ele não lhe pagou uma conta, e ele era responsável perante a seu patrão pela aquela conta era muito alta. E aquilo ali colocou tanto medo na sua vida, que simplesmente do dia à noite, de um dia que ele estava trabalhando, ele foi dormir, no outro dia ele me falou que ele não tinha forças para se levantar de uma cama. Ele falou que ele dizia nele mesmo: não, isso aí não está me atingindo, essa situação ela vai passar, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso me abrir com ninguém. Mas ele, num dia para a noite, esse demônio chamado depressão e estresse tomou a vida dele, que ele simplesmente deitou e não se levantou mais. Se tiveram que vir médicos, levá-lo ao Costa Cavalcante e começarem com um tratamento à base de medicamentos para que pudesse recuperar os seus movimentos. Davi, nos seus salmos, ele retrata isso. Ele diz que a situação do pecado que ele tinha cometido lhe foi tão forte, que diz que os seus ossos doíam e o seu coração palpitava como se fosse sair pela boca. Ele tinha sentimentos que nós temos. Por isso, meu irmão, ninguém é super-homem. Nós não podemos permitir que situações da vida nos coloquem em Lodebar. E o tremendo dessa palavra é que ela significa sem pastor. Quando você está longe do pastor, as coisas ainda são mais difíceis. Isso eu quero dizer para todos que me ouvem pela internet, me ouvem nos seus carros ou pela rádio. Eu sei que tem pessoas que se afastaram da igreja por problemas que tiveram dentro da igreja, e hoje estão longe do seu pastor, hoje estão longe da casa do Senhor, e têm vivido em Lodebar, têm vivido em situações difíceis, com os pés quebrados. Mas diz que um dia Davi se lembra de uma promessa que ele tinha feito para o seu amigo Jonathan, o pai de Mefibosete. Ele tinha feito um pacto, e homem de Deus, que é homem de Deus, ele honra os compromissos que ele fez e a palavra que ele colocou. E quando ele se lembra do pacto que ele tinha feito com Jonathan, ele diz: será que ainda existe alguém da casa de Saul que é parente? E diz que esse empregado de Davi, que se chamava Ziba, ele chega a dizer: eu conheço alguém. Esse alguém, ele está numa cidade aqui próxima, que se chama Lodebar, e o nome dele é Mefibosete.
filho do seu amigo Jonathan. Então Davi diz que se alegra com aquilo e diz: mande buscar Mefibosete. Eu imagino que quando aquelas carruagens começaram a chegar em Lodebar e começam a gritar: quem é Mefibosete aqui nesse lugar? Eu imagino que aquele rapaz falou: pronto, agora sim vão vir me matar de vez. Descobriram, me encontraram e agora sim que vão acabar com a minha vida. E interessante é, meus irmãos, que quando você acha que você está no último suspiro, é que Deus está enviando socorro para a sua vida. Quando você acha que você está morrendo e que a tua vida já não tem mais solução, Deus sempre envia alguém para te socorrer. Quando alguém tem um propósito na vida, e quando ele crê no propósito de Deus na vida dele, Deus manda socorro. Eu lembro quando a minha esperança estava morrendo, numa das madrugadas em que eu não entendia, hoje eu entendo. Mas irmãos, eu lembro que o diabo vinha toda noite para me matar. Uma noite sim, a outra não. Ah, pastor, está contando história? Não, não estou contando história. Eu me acordava com um afogamento tão grande que às vezes eu quase estava vomitando. Era como se fosse, era, só não tinha marca, mas eu entendo que espiritualmente isso acontecia. Me faltava fôlego, e era como se eu não conseguia respirar, que às vezes eu chegava a quase voltar as coisas do meu estômago. E todas as madrugadas acontecia isso. Eu já tinha medo de dormir, e disso me acontecer, e num dia eu não consegui respirar. Mas eu estava longe do pastor. Eu estava literalmente vivendo em Lodebar, sem saber, levantando, caminhando, respirando, mas espiritualmente eu estava morando em Lodebar. E eu lembro que numa dessas madrugadas, um pastor amigo meu, pai da Kelly, uma amiga minha, esposa do irmão Walter, aquele gordinho que sempre vem aqui na igreja, que hoje, uma bênção de Deus, um casal que nós amamos muito, que hoje estão em Campinas, servindo a Deus. Num dia, 4 horas da manhã, o pastor João me liga. Ele me liga e diz assim: o senhor manda eu interceder pela sua vida. Eu quase nunca atendo telefone, irmãos, de madrugada muito menos. Já me liga, eu não atendo, né? Horário assim, pior ainda. Mas aquele dia eu atendi, e ele falou assim: eu só quero orar por você. E ele estava pastoreando uma igreja, creio que é em Veracruz, uma dessa cidadezinha aqui do interior. Então eu pego, atendo aquele telefone, ele ora por mim, e ele falou: na semana que vem estou sendo transferido para Foz, e o Senhor me colocou no meu coração para mim fazer uma campanha contigo. E o diabo, irmãos, lhe confesso, pela vergonha, começou a dizer assim para mim: não faça essa campanha. Mas assim como Davi enviou aquele exército para resgatar e para buscar a Mefibosete, eu entendo que hoje a situação é igualzinha que eu passei. Ele foi lá no meu escritório e ele falou, e olha como Deus é tremendo, irmãos, ele mudou a 1 quadra do meu escritório. Ele me falou assim: eu estou morando aqui, você vai aqui e você vira aqui. Então durante 7 quinta-feiras eu vou fazer uma campanha com você, eu vou orar pela sua vida. Irmãos, aquela campanha foi o que me levantou. Aquela campanha foi o que me fortaleceu para mim voltar para a igreja. Aquela campanha foi o que fez eu retornar para próximo do pastor. E eu entendo que aquela situação, quando aquele rapaz viu, quando aquele homem viu que aquelas carruagens chegavam pedindo pelo seu nome, ele falou: pronto, agora me matam de vez. E quando eles chegam e falam para Mefibosete: Mefibosete, o rei manda te chamar, ele quer te ver no palácio. Sem brincadeira, irmãos, se era eu no lugar dele, meu amigo, tinha que trocar de calça 3 vezes antes de chegar em Jerusalém. Eu creio que aqueles 12 quilômetros foram os mais longos da vida de Mefibosete, porque ele não sabia o que lhe esperava. E tremendo é que quando uma pessoa está em Lodebar, ela nunca sabe o seu futuro. Uma pessoa que ela está longe do seu pastor,
uma pessoa que ela está longe, aonde ela está fechada em situações depressivas, com os pés quebrados, ela nunca sabe aonde ela vai chegar. Mas o tremendo é que uma pessoa que tem promessa e uma pessoa que tem compromisso com Deus, Deus vai usar uma pessoa para colocar ela para salvar a sua vida e não para terminar de matá-la. Se você ler a palavra, diz que quando Mefibosete chegou perante Davi, diz que ele se jogou aos seus pés e falou assim para o rei: misericórdia de mim tenha, ó meu rei. E Davi diz para ele assim, quem sabe, em outras palavras assim: eu não vou te matar. Na verdade eu vim cumprir um propósito que Deus tinha na sua vida e um pacto que eu tinha feito com o seu irmão. Escuta, meu irmão, no dia que você fez um pacto com Cristo, no dia que você aceitou Jesus no seu coração, no dia em que você realmente fez um pacto com Deus, esse dia ele está marcado no céu. Pode ser que você tenha caído, pode ser que você esteja com as tuas pernas quebradas, mas o pacto que um dia o rei fez, diante de tudo ele vai honrar e vai cumprir sim ou sim nessa vida. Aqueles que creem na palavra já começam a glorificar e agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de poder. E pode dar um abraço, uma salva de palmas para Ele, no nome de Jesus. Alguém que não tem esperança, e eu tenho certeza que aquele moço, ele esqueceu dos pactos que ele tinha feito. Porque sempre nós somos tendenciosos a pensar no pior para nossas vidas e nunca no melhor. Nós sempre determinamos que o mal está acontecendo, só que nós nunca temos esperança de que o bem vai nos voltar a acontecer. Perdemos o rumo quando estamos sem direção e quando estamos sem pastor. Então aquele rei pega aquele moço, e eu imagino que aquele moço tem algo tremendo que acontece, irmãos, e pense nisso. Acontece comigo sempre quando eu vou buscar o Vitor no colégio. A sala em que o Vitor estuda é em frente à sala em que eu estudei no colégio. E quando eu pego ele, eu saio pela secretaria, porque é a porta mais próxima. E quando eu saio pela secretaria, o cheiro da secretaria é o mesmo cheiro que eu sentia quando eu ia no colégio. E toda vez que eu sinto aquele cheiro, eu lembro da minha infância. Toda vez. E aquilo me enche de alegria. Porque se não tem período mais alegre, é nosso período de infância. Aonde não existe preocupações, aonde não existe compromissos, não existe período mais feliz da nossa vida do que o período da infância. Eu imagino que quando Mefibosete entrou naquele palácio, ele olhou para aquela sala, e ele dizia assim: meu Deus, essa sala na minha infância não era desse tamanho. Na minha infância isso aqui era um céu de tão grande, hoje parece tão pequena. Se você vai nos lugares aonde você foi na tua infância, se você come comidas e sente aromas da sua infância, que você comia na casa da sua avó, ou na casa da sua mãe, quando você sente um cheiro de um tempero, tudo isso vem à tona. Vocês não sentiram isso, irmão? Ou sou eu que sou anormal? Quem é que sentiu isso? Levanta a mão aqui para me entender. Escute que tem algo muito profundo. Quando aquele menino entra naquele lugar, e quem sabe ele começa a ver os lugares aonde ele passou de infância, ele consegue sentir os aromas. Oh, meu Deus, tremendo. Ele começa a relembrar de todas as promessas que Deus tinha feito na vida dele. As suas esperanças, elas começam a renascer. Ele começa a dizer: realmente Deus tem um propósito na minha vida. E sabe o que acontece quando nós nos afastamos do caminho do Senhor? Quando nós estamos afastados da presença do pastor, quando você escuta um louvor da época que você estava na presença de Deus, a lembrança começa a vir de volta, as promessas começam a vir de volta. Quando você começa a passar em frente a algum lugar que você foi, que você sentiu a presença de Deus, você começa a dizer: meu Deus, eu quero sentir essa presença de novo. Escuta, quando você começa a se aproximar, quando você começa a voltar para a casa do seu pai, quando você começa a voltar para a casa do seu nascimento, quando você
começa a sentir os aromas, ouvir os barulhos, os sons da sua infância, as esperanças elas começam a se acrescentar. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero que você esqueça de tudo que aconteceu no teu passado. Hoje você está na casa do Senhor. O Senhor te trouxe aqui de volta. Quem sabe essa casa não foi o lugar aonde você se converteu, mas o mesmo Deus que estava no dia em que você se converteu, o mesmo Deus que estava no dia em que aquele louvor te tocou, o mesmo Deus que estava naquele dia que você viu um milagre acontecer na sua vida, hoje Ele está aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer: todas as promessas na sua vida eu estou relembrando, todos os aromas eu estou trazendo de volta, tudo que eu te prometi eu vou cumprir. Aleluia, aleluia. Quem sabe aquele moço olha para aquele lugar aonde aquela sua empregada lhe deixou cair. Quem sabe aquele moço olha para um lugar e diz: foi aqui em que eu caí, foi aqui em que meus pés foram quebrados. Mas aquilo são lembranças do passado. Então o rei chega e fala para ele: você vai comer comigo na mesma mesa em que os meus filhos vão comer. Então eu imagino que eles pegam e falam assim. Davi fala assim: Mefibosete, não fala nada. Eu te trouxe aqui porque eu vou começar a acrescentar coisas na tua vida, Mefibosete. Lodebar é passado. Você estava longe de um pastor, mas hoje você tem uma casa para morar. Esses mesmos lugares em que você andou, você vai voltar a frequentar, e muito pelo contrário. Tem um quarto te esperando, tem um banheiro te esperando. Vai, toma banho, se limpa. Se limpa da sujeira do passado. Se limpa da sujeira em que você esteve em Lodebar. Coloca uma roupa nova, porque tem uma mesa te esperando. Aleluia. Se limpa, se lava. Coloca uma roupa nova, porque tem uma mesa que está te esperando. E imagina que vai a Lodebar. Coxo dos 2 pés. Vem vestido como rei. Se senta na mesa. Quando ele se senta na mesa, mesmo com as deficiências nos pés, mesmo com as suas marcas do passado, quando ele se senta na mesa, e aquela toalha que estava em cima da mesa encobre seus pés, e ele fica da barriga para cima, começa a chegar, quem sabe, Salomão, quem sabe começa a chegar Absalão, e de repente chega o rei e senta na cabeceira. Ele se olha daqui para cima e diz assim: sentado nessa mesa na casa do meu pai, eu sou igual a todos e a minha deficiência não aparece. Eu sou igual a todos os outros filhos do rei, porque a mesa me está encobrindo. A mesa posta está encobrindo a minha deficiência e as minhas marcas do passado. Mas quem sabe ele tem vergonha de levantar da mesa. Quem sabe quando ele come, ele diz assim: não quero me levantar daqui. Porque se eu me levantar daqui, eles vão ver os meus pés quebrados e vão ver as marcas que o tombo me deixou. Então ele não quer levantar da mesa, ele quer ficar parado no lugar onde que ele é igual aos outros.
Ele diz assim: eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho vergonha das minhas feridas, eu tenho vergonha daquilo que me derrubou, daquilo que impediu de eu crescer, de eu ser alguém. Meu irmão, tem algo tremendo nisso. Escute bem. Quando Jesus morre e ressuscita, escute, quando Jesus morre e ressuscita, Ele está de pé, vindo para ceiar, de volta com os seus discípulos. Diz a palavra do Senhor que as pessoas duvidaram que Ele tinha ressuscitado. Ele falou: sou eu venho em paz. E diz que se assustaram pensando que era um fantasma, porque as portas estavam fechadas e Ele apareceu então. E o que é que Ele mostra para dizer que era Ele? Ele fala: olhem para os meus pés e olhem para as minhas mãos. Jesus Cristo não tinha medo de mostrar suas feridas. Escute bem, meu irmão, que eu vou falar uma coisa para você. As feridas do passado não são vergonha. As feridas e as chagas, elas são troféu para um homem recuperado. Eu sinto a presença de Deus. Tem pessoas que têm vergonha de mostrar o seu passado e a sua ferida. O que testemunhou de que Jesus ressuscitou foi quando Ele mostrou as suas marcas dos pés e as suas mãos, foi as chagas. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 24, escute. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e por suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. Escute. Pois vocês eram como ovelhas afastadas do seu pastor. Vocês eram como ovelhas que estavam em Lodebar, distante do seu pastor. E continua dizendo: mas agora se converteram de volta ao pastor. As chagas, as feridas, as marcas de Jesus na cruz eliminam a mesa que estava posta. Sabe o que eu quero que você entenda? É que Jesus Cristo, através das suas feridas, Ele tira todas as suas deficiências. O que antes era vergonha se torna um símbolo de honra. A tua caída do passado, a tua depressão, a sua traição, o seu problema do passado não é vergonha. Hoje ela é honra, porque ela mostra o poder das chagas de Jesus Cristo te convertendo e te colocando de volta sobre a mesa. Aquele manto, aquela mesa tinha um significado muito tremendo. Aquele manto significa o sangue de Cristo, que Ele encobre todos os seus pecados. Quando Mefibosete sentava à mesa e ele se sentia igual ao outro, é a mesma coisa que o sangue de Cristo faz na sua vida. Quando você senta na mesa, se coloca debaixo do sangue de Cristo, Ele não permite que ninguém, o diabo nunca vai ser capaz de apontar para os seus pés e dizer: eles estão quebrados, eles não te permitem andar, porque o sangue de Cristo, as suas feridas, elas encobrem todos os nossos pecados. Ele traz de volta para perto do pastor. O teu pastor, o Pai Celestial, Ele está te chamando de volta para a casa dele. Você que me ouve, você que me assiste pela internet, eu quero te dizer que esse demônio da depressão, eu quero te dizer que essa pessoa que te derrubou, eu quero dizer que todas essas feridas que você sente, essa vergonha que você sente,
o teu grande pastor celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, está te dizendo: volta para a casa do Pai. Volta, porque eu tenho uma mesa posta para você. Não existe vergonha, não existe incapacidade. O que existe é um propósito e uma promessa de Deus sobre a sua vida, que Ele sim ou sim, Ele vai cumprir. Quem sabe você diz: mas pastor, eu não tenho feridas do passado, essa palavra não é para mim. Eu vou te falar uma coisa, essa palavra é para você, sabe por quê? Se ela não se encaixa, que você não tem ferida, é porque Deus quer te usar para você ir resgatar de volta um Mefibosete e trazer ele de volta para dentro da casa do Senhor. Deus precisa te usar para você trazer Mefibosete para dentro da casa dele. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que você se lembra nesse momento, que você sabe que é teu amigo e que precisa de Jesus e que estão com os seus pés quebrados? Fala para mim. Com certeza o Senhor te mostra mais de um. Com certeza o Senhor te mostra muito mais de uma pessoa que você sabe que está numa vida depressiva, que você sabe que está se fechando em um quarto com um casamento destruído, ou quem sabe você está que tem um amigo que está no cassino, que tem um amigo que está na droga, que tem um amigo que está no álcool. Quem sabe você tem uma amiga tua que está na prostituição, que um dia estava na igreja, louvava, cantava, mas hoje fugiu com outro homem. Foram derrubadas, que estão com os pés quebrados. Mas o rei está mandando você buscar Mefibosete e trazer para ceiar dentro da casa dele. Sabe o que Deus quer? Deus quer usar a sua vida e precisa resgatar a sua vida para resgatar pessoas para dentro da casa do Senhor. Eu quero finalizar essa palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo número 51 e verso número 15. 16 diz assim: pus minhas palavras em sua boca e cobri com a sombra da minha mão, e eu pus os céus no seu lugar e lancei os alicerces da terra. Mas eu te digo: você é povo meu.